Feliz sábado. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã e quero dizer a vocês que amei essa igreja. Já disse sábado passado, mas quero dizer que essa igreja tem se tornado especial para mim. Então é um prazer nessa manhã compartilhar a palavra do Senhor. Abram suas Bíblias, por favor, em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 5. É uma história conhecida e eu vou me deter em um pedaço dela, para que nós possamos tirar algumas lições para a nossa vida. Agora que você abriu, curve a sua cabeça. Pai querido, tua palavra está aberta. Fala ao nosso coração, através do instrumento imperfeito, mas que o teu Espírito transforme a mensagem de acordo com a necessidade de cada um, em nome de Jesus. 2 Reis 5, 1 a 5. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, o homem poderoso, o homem que era um herói de guerra. Então, a serviço da mulher dele, ficou uma menina que foi tirada do povo de Israel. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós vamos ler somente até aqui, porque tem alguns pontos que eu quero chamar a atenção. Primeiro, Naamã era um homem importante. A Bíblia diz isso claramente. Naamã era um herói de guerra. Eu fico me perguntando, a Síria invadiu Israel. Será que Naamã estava nessa invasão? Agora eu vou devagar, não devagar, devagar. Eu fico pensando, será que Naamã estava? Eu acho que estava. Mas se Naamã estava conduzindo essa investida, será que ele já era leproso? Eu penso que não, porque os leprosos eram considerados imundos e não se misturavam. Ele não poderia sair à guerra se ele já estivesse leproso, porque ele ia contaminar todo o exército. Então, apesar dele estar leproso, o Naamã era considerado um homem importante no reino da Síria. Muito bem. Como é que a menina cativa foi parar na casa de Naamã? Já pensaram nisso? Eu acho, e é uma suposição minha, que Naamã estava nessa investida contra Israel, que Naamã viu aquela menina e que ele pensou, essa vai ser uma boa companhia para minha esposa. É isso que eu acho. É a maneira como eu entendo essa história, porque para mim tem muito mais lógica. Mas vejam vocês, quanto tempo, isso é outra coisa que a gente tem que pensar. Quanto tempo passou desde a chegada da menina na casa de Naamã até o episódio que a Bíblia relata? Não sabemos, a Bíblia não diz. Entretanto, o que é que vocês acham com relação à confiança da mulher de Naamã na conversa de uma menina escrava? Isso acontece de um dia para uma noite? Não acontece. Então, certamente, essa menina já estava ali a serviço da esposa de Naamã há algum tempo, porque ela conhecia tanto a menina que ela acreditou na sua palavra. Bom, a patroa confiava na sua escrava, ela acreditou na sua palavra. Aí sim, isso é minha, não está na Bíblia, hein, gente? Então é o que eu acho, e é como eu quero apresentar a história para fazer a aplicação que eu quero fazer. Vejam vocês, Naamã levou a menina. Em algum momento, depois disso, Naamã ficou leproso, e como ele era um homem muito importante, certamente ele não foi para as cavernas, como os leprosos iam naquela época. Ele ficou certamente em algum quarto, mas a menina sabia que o seu senhor estava leproso.
Vocês conhecem muito bem o restante da história e eu não vou me deter ali, porque nessa manhã meu foco é a menina. Como era o nome dela? Não sabemos. A Bíblia não cita o nome dela. Que idade ela tinha? A Bíblia não diz. Certamente entre 12, 13, 14 anos, não sabemos, só podemos imaginar. Quem eram os seus pais? Só sabemos que era do povo de Israel. Seus pais também vieram para a Síria? Também vieram como escravos? Nós não sabemos nada disso. A que tribo pertencia essa família? Não sabemos. O que nós sabemos é que uma menina tirada dos seus pais, levada pelo exército sírio, colocada na casa de um homem importante, um herói de guerra, e ali ela foi colocada para trabalhar a serviço da mulher desse homem. Bom, não sabemos quanto tempo passou, mas essa menina tinha tudo para guardar mágoas, concordam? Tudo para ter raiva daquele povo. E não só do povo, do homem que trouxe ela de lá, da mulher que tinha escravizado ela. Ela era uma vítima de guerra. Longe dos pais, servindo a mulher de um general inimigo. Honestamente, queria muito não dizer isso, mas honestamente, se fosse eu ia dizer, castigo de Deus, ficou leproso, ó, bem feito. É o que dá vontade, dá uma vontadezinha da gente dizer. Mas essa menina, ela pelo contrário, essa menina não apresentou nenhum tipo de revolta. Ela oferece esperança. Por quê? Por quê? Porque antes de ser levada da casa dos seus pais, ela foi ensinada sobre o Deus vivo. Ela confiava que Deus poderia curar na mão. Ela conhecia esse Deus. Não é maravilhoso isso? Eu vou abrir um parênteses aqui. Não sei se está sendo traduzido, espero que não, porque estou fugindo tudo das regras, mas esse é o meu jeito peculiar de ser. Ela conhecia Deus. O que é conhecer a Deus? Tenho certeza, se eu perguntasse aqui, quantos conhecem a Deus? Não estou perguntando. Só se eu perguntasse. Todos levantariam a mão. O que é conhecer a Deus? Pense numa pessoa que você encontra no trabalho. Então, você conhece aquela pessoa, muito prazer. E é tudo. O seu entrosamento com essa pessoa é muito superficial, porque é só no trabalho. Então, você realmente conhece essa pessoa? Você sabe onde ela mora? Você sabe quais são os problemas que ela tem? Você não sabe muita coisa. Então, aquela menina conhecia a Deus. E o que é conhecer a Deus? E agora eu vou contar uma historinha pequenininha, mas que vai mostrar o que é conhecer a Deus. Uma outra menina, não uma menina cativa, ela morava numa cidade onde não tinha mar. E ela tinha muita vontade de conhecer o mar, porque ela ouvia os seus pais contando histórias do mar. Ela via fotos do mar. Ela via figuras do mar. E ela dizia, papai, quando eu vou conhecer o mar? E o papai disse, olha, vamos planejar. E finalmente o papai disse, olha, nas suas próximas férias nós vamos conhecer o mar. A menina ficou intensamente ansiosa. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Quem tem filhos pequenos sabe muito bem o que significa. Escuta, quando é que vai começar as férias? Papai, finalmente as férias chegaram. E o papai disse, amanhã nós vamos. Nossa, aquela noite ela quase dormiu. Eu vou conhecer o mar. E finalmente, amanheceu o dia, ela entrou no carro. E antes da primeira curva do caminho, ela perguntou, papai, estamos chegando? Vocês sabem bem como são as crianças, né? E o papai disse, querida, vai demorar. Vamos chegar só no final da tarde. Mesmo assim, essa pergunta se repetiu muitas vezes ao longo da viagem. Até que finalmente o papai disse, chegamos. E ela, onde está o mar? Chegamos na cidade, vou levar você direto para a praia. E o pai foi, e quando ela olhou aquela imensidão, ela dava gritinhos de alegria. E agora eu conheço o mar, olha que lindo, eu conheço o mar também. O papai parou, ela desceu e falou, mamãe,
Posso tirar a sandália? Pode. E ela pisou na areia, e ela correu até a praia, ela molhou os seus pezinhos, o sol já estava quase declinando, e não havia ninguém na praia. Mas ela molhou os seus pezinhos, voltou para os seus pais e disse: eu conheço o mar, eu conheço o mar. Os pais sorriram, e ela voltou, e ela corria de um lado para outro, e ela gritava, e ela dizia: eu conheço o mar. E foi se aproximando um senhor de idade, e ela não se conteve. Ela correu até aquele onde o homem estava, ou que estava vindo na direção dela. Ela falou: Senhor, Senhor, eu conheço o mar. Ele sorriu, de uma coisa tão óbvia. Passou a mão na cabecinha da menina e disse: querida, eu também conheço o mar. Aquele homem era um velho pescador. Ele conhecia de viver no mar. E agora, a menininha acabava de conhecer o mar. Ela tinha ainda um conhecimento muito superficial, mas ambos conheciam o mar. E aí eu pergunto: você conhece a Deus? Você conhece de ouvir pregações? Você conhece de ouvir parentes falando sobre isso? Ou você conhece a Deus como aquela menininha, de ser ensinada durante toda a sua infância sobre Deus, de acreditar, de ter uma conexão com Deus? É isso que faz a diferença. É isso que faz você sair para o seu trabalho e testemunhar sem dizer uma única palavra. Ou, se necessário, usar a palavra, não é isso, pastor Werner? Se necessário, usar palavras, mas testemunhe com a sua vida. É que isso ele disse na lição, na classe que eu estava. Muito bem. Ela confiava no Deus de Naamã. E quantas lições nós podemos tirar daqui? Vamos lá. Essa fé da menininha e esse conhecimento de Deus não nasceu no palácio da Síria. Concordam? Nasceu em casa, com seus pais, porque tudo começa em casa, onde os valores nascem. E a fé dessa menininha começou em casa. Nenhuma guerra, distância ou sofrimento foi capaz de arrancar isso dela. A menina não fez milagres, ela não impôs as mãos, ela não profetizou com voz forte, ela apenas falou uma frase: ah, se o meu Senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, ele seria curado. Essa frase mudou tudo. Gerou esperança em Naamã, porque a mulher acreditou na menina, foi contar para o seu marido. E eu imagino num tempo onde a lepra não tinha cura, não tinha nenhuma alternativa para cura, e a mulher chegar e disse: olha, há esperança. E Naamã devia estar talvez depressivo e frustrado, e muitos médicos ele já devia ter consultado, porque ele era um homem importante. E finalmente a mulher diz: a menina, que eu não sei o nome, mas a mulher certamente sabia, ou talvez tenha até mudado o nome dela, ela disse que há um profeta em Samaria. Então a frase da menina mudou tudo, mudou, gerou esperança em Naamã, colocou reis em movimento. Muito obrigada, meu filho. Filho sabe o que é que mãe precisa. Obrigada. Colocou reis em movimento, porque Naamã foi ao rei de Israel. Naamã não foi exatamente aonde ela mandou. Colocou com uma carta do rei da Síria. Fez um exército andar. Levou um general a mergulhar 7 vezes num rio sujo, o Rio Jordão. Aqui eu vou parar de falar da menina. E eu quero falar agora dos seus filhos. Principalmente, eu vim aqui no dia da... Primeira vez que eu vim nessa igreja foi no dia dos aventureiros. E eu fiquei encantada de ver o número de crianças e elas participando. Eu fiquei encantada. Então eu quero falar especificamente para os pais que ainda têm as crianças não muito grandes, que ainda têm as crianças em casa. Talvez eles não estejam aqui, estejam no acampamento, mas talvez estejam aqui os avós, os tios, os amigos. Então eu paro para pensar o que é que os seus filhos estão levando do seu lar. O que é que os seus filhos estão aprendendo a respeito de Deus? Como eles estão se conectando com Deus? Como? De que forma? E eu sei, eu tenho parentes aqui. Meu filho não mora aqui, viu? Ele veio do Brasil também.
mas eu tenho sobrinhos aqui, eu tenho amigos aqui, eu sei que a vida aqui não é fácil. O tempo é curto para a correria do trabalho. As distâncias são grandes. Entretanto, a sua responsabilidade com seus filhos pequenos é ensiná-los sobre Deus. Essa é a coisa mais importante. Fazê-los confiar em Deus. Fazê-los ter conexão com Deus. E eu quero dizer a vocês que... Posso dizer isso porque meu filho está aqui. Eu não fui uma mãe como deveria ter sido. É tão fácil a gente enxergar isso depois que os filhos estão adultos, né? Eu não tenho nem um filho pequeno mais. E hoje eu fico pensando, se hoje eu tivesse filhos, isso é impossível, tá? Mas se hoje eu tivesse filhos, eu educaria de forma diferente. Eu talvez deixaria as minhas falhas e faria algo diferente com os meus filhos. Mas, só para vocês entenderem, eu nasci no lar cristão, eu nunca saí da igreja, mas aos 22 anos eu tive meu primeiro filho. Coitado. Desculpa, filho. Hoje, 22 anos, é uma pessoa que tem uma cabeça boa, o mundo está globalizado, a pessoa sabe todas as coisas. Mas uma moça do interior de Pernambuco, casar aos 22 anos, sabe nada da vida. Eu me lembro quando me entregaram ele na maternidade, eu olhei assim e falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa criança? Para mim era um bonequinho. Enfim, o que eu quero dizer a vocês é, nós nunca, mães e pais, nós nunca seremos perfeitos, nunca. Agora, eu tenho certeza que você, como eu, fez ou faz tudo o que você achava ser o melhor. Mas tudo o que você acha ser o melhor talvez não seja suficiente. Ou talvez seja, e a gente vai guardando culpa. Conheço muitas mães, muitos pais que têm culpas, sentem culpa. Eu já senti culpa há muito tempo. Hoje eu entrego ao Senhor. Mas eu quero contar uma experiência. Com todas as minhas falhas, com todos os meus erros. É claro que o que você faz é mais importante do que o que você diz. O que você faz. E eu costumo dizer, quando eu falo para os pais, e quando eu falo para as pessoas, Deus faz tanta coisa em nossa vida. Deus nos dá tantas bênçãos. E quanto disso, nem vou falar de agradecer, quanto disso a gente compartilha? Quanto disso? Às vezes, muito pouco. Você, pai, você, mãe, e mesmo de filhos adultos, você precisa compartilhar o que Deus fez na sua vida. E agora não estava no roteiro, mas eu quero contar uma história que eu vivenciei em Brasília, quando o Osmar, esse meu filho mais velho, fazia faculdade. Lá, ainda não tínhamos, ele é psicólogo, não tínhamos faculdade de psicologia na igreja. Nenhuma universidade adventista no Brasil tinha psicologia. Ele até veio para o Southwestern, mas o dólar subiu muito, ele teve que voltar. Enfim, nessa época ele já era um moço, já tinha o seu próprio carro, ia para a faculdade. E um dia eu saí, uma sexta-feira, para um local que só quem conhece Brasília vai entender. É o setor comercial sul, um lugar de muito movimento e pouco estacionamento. E eu saí e eu fui orando, Senhor, Tu sabes o que eu preciso nesse local, então, por favor, providencia um espaço para eu estacionar. Eu conheço minhas limitações, e Deus também. Então, eu falei, Senhor, que eu não preciso fazer baliza. Apesar de ser um excelente motorista, até hoje não é, agora já nem tanto, até hoje não é meu forte baliza. Enfim, e quando eu entrei no setor comercial sul, continuando com minha conversa com Deus, à minha frente, um carro que estava, os estacionamentos assim, ele saiu, eu entrei, desliguei e falei, Senhor, nós dois continuamos parceiros, obrigada. Cheguei em casa e falei, filho, olha o que aconteceu comigo. Talvez ele nem lembre. E ele falou, mamãe, eu não acredito que você pediu um estacionamento para Deus. Pedi e consegui. Não é maravilhoso isso? Ele riu, achou que era insignificante para eu pedir a Deus.
Mas o que nós temos de dizer aos nossos filhos é que Deus está preocupado com as coisas insignificantes da nossa vida. Para que eu vou pedir? Deus sabe. Deus gosta de ouvir o que é que você necessita. Deus quer que você tenha consciência da sua necessidade. Passaram-se algumas semanas e um dia ele voltando da faculdade, ele me disse: mamãe, hoje eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei: o que é que foi? Estava naquele balão do aeroporto, um movimento, um trânsito, não tinha como eu passar. Lembrei de você. Lembrou de mim? Sim. E falei: Senhor, se conseguisse um estacionamento para minha mãe, abre um espaço para eu passar em segurança. Mãe, você não vai acreditar. Eu falei: conte que eu vou acreditar. Em segundos, abri um espaço e eu passei em segurança. Eu falei: esse é o nosso Deus. Quando eu digo que nós temos que ensinar os nossos filhos a se conectar com Deus, não é o que eu faço, é o que Deus faz. É isso. Queridos, essa semana eu tive a grata alegria de receber o meu filho e sua família em casa. A minha nora, que eu amo muito. Isso é para uma quarta-feira. Essa história de sogra não, eu vou falar com ela aqui não, porque não vai ficar bem. Bom, mas ela é uma nora maravilhosa. E 2 crianças, que são os meus netinhos, gêmeos, que a vovó ama demais. Essas crianças, elas são, eu digo que é o milagre duplo do Deus do impossível. Então, mais do que todos, eles têm a grande responsabilidade de encaminhar seus filhos para Deus. Porque esses meninos, a Helena e o Rafael, eles são um milagre na nossa vida e são uma alegria. Durante a semana eu falei, porque eles participam de uma igreja em Goiânia, onde eles moram, e eles cantam. E eu falei: vocês não cantam para a vovó? Cantam no sermão da vovó? Aí ele: canto. Eu falei... Aí eles deram a música. Eu falei: mas isso não vai combinar muito com o sermão da vovó. A Helena não teve dúvida: vovó, mude seu sermão. Ok, Helena e Rafael. Eles vão cantar agora para vocês. E vocês, eu quero que prestem atenção na letra. Olha lá, pega o microfone. Podem chegar aqui perto da vovó. Rafael, fica aqui. Vamos esperar que a música chegue. Aqui. Sim, aqui. Aqui. Do lado. Muito bem. Olha lá. Talvez desse lado seja melhor, né, mamãe? Para a mamãe dar uma... Ok, a partitura podem soltar. Eles precisam da letra. Tá lá, não tá. Ok. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar.
Tudo bem, me desculpem, queridos, mas eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Na vida nós enfrentamos muitas tempestades, não é verdade? Quem nunca enfrentou tempestades? E ainda vamos enfrentar. E que lindo é uma criança ter no coração a esperança de que não vai ter o que temer, porque no barquinho, no meio da tempestade, está Jesus de Nazaré, que vai socorrê-los. Então, desculpem essa vovó, mas todas as avós são iguais, né? E eu não poderia deixar, eu fiz o convite, e para que os dois cantassem, essa seria a música. Agora, eu devo dizer a vocês o seguinte, a Helena me falou que eu devia mudar o sermão, né? Mudar. Hoje de manhã o Rafa perguntou, será que o pastor não vai achar ruim que você mudou o sermão? Eu falei, calma, Rafinha, o pastor nem está aqui. Mas eu, na verdade, não mudei o sermão. Eu estava, desde o princípio que eu fui convidada, na minha mente veio a história da menina cativa e o Senhor foi colocando no meu coração o que eu deveria falar. Mas eu acho que a aplicação da tempestade, não só para você, pai, para você, mãe, para todos os filhos, nós que somos filhos, para os que são sozinhos. Eu enfrentei uma grande tempestade. Mas antes de eu contar da minha tempestade, eu quero dizer para vocês que a Helena não só me disse para eu mudar, eu falei, mas eu já fiz, já foi para todo mundo o título do sermão, um slide com o título do sermão. Bom, vovó, isso não é problema. E, por favor, coloque o slide que a Helena fez. A Helena, ela é bem artista. Olha isso, gente. Não sei se dá para vocês lerem o que está escrito lá, dá para ler? É uma pregação, eu vou sair aqui para eu conseguir ler, para quem não está mais longe não consegue. Vai pregar sábado, Deise Reis. E tirou minha foto ali, sentado no sofá. Pregação, com S, né? Deus acalma a tempestade. Que Deus abençoe. Olha que coisa maravilhosa. Eu quis compartilhar isso com vocês, porque eu perguntei para a minha nora, por quê? Eles são desinibidos. Eles têm 7 anos. Com 7 anos, ninguém me chamasse na frente, que eu não fazia nada. Mas isso é uma história que eu vou contar depois da menina tímida. E ela me disse, nós participamos de uma igreja pequena. Eles participam lá. Aliás, eles até já pregaram, né? Teve, o Ministério da Criança fez quartas-feiras do Ministério da Criança, e os 2 já pregaram. Então, é bom que eles se desenvolvam para o Senhor. Eu me lembro quando eles eram pequenos, eu tenho esse vídeo, mas achei que era demais ficar trazendo também muitos vídeos, mas eu me lembro que o meu filho perguntava, quem foi o rei que comeu o capim? E eles diziam Nabucodonosor, mas eles eram muito pequeninos, não sabiam pronunciar direito. Queridos, eles não são modelos. Meu filho tem suas falhas, a minha nora também. Os meus netinhos estão aprendendo sobre Jesus. Eu louvo a Deus por isso. E é tão importante que eles tenham essa confiança. E isso foi o que aconteceu com a menina cativa. Ela recebeu essa mensagem no lar. Ela recebeu essa informação, ela recebeu essa força, ela viu seus pais apaixonados por Jesus. Certamente eles sentavam e ensinavam muitas coisas da Bíblia para ela, a ponto de, ainda bem nova, ser levada como escrava e conseguir não ficar revoltada, mas ajudar aquela família e provocar um milagre que fez o pessoal e o Naamã e o rei reconhecer que o Deus verdadeiro era o Deus daquela menina cativa. Eu não sei, queridos, talvez vocês estejam atravessando alguma tempestade. Quem não, né? Quem nunca? Faz 2 anos e meio, 2 anos e alguns meses, que eu perdi o meu esposo. Não sei se alguém aqui conheceu ele, com certeza o pastor Werner e a esposa conheceram. Meu marido era um homem muito dinâmico, era um pastor, se aposentou em 2005 e nós continuamos trabalhando na área de família.
Eu vou contar ao longo das quartas-feiras, porque vai ser um programa mais informal, eu vou contar o que aconteceu na minha vida ao casar com ele. Né? Eu já disse a vocês que eu quis me separar, mas é um pouco cada dia. Hoje não vai ser essa parte. Essa parte vai ser mais para frente. Porque se não fosse, seria até engraçado, se não fosse, seria cômico, se não fosse trágico. Né? Separação não é uma coisa especial. Enfim. E, finalmente, ele é aposentado e nós formamos uma dupla como nunca no ministério. Porque desde que eu casei com ele já era mais maduro que eu. Nós tínhamos uma diferença de 14 anos, que nunca fez diferença, porque ele sempre foi muito mais dinâmico, muito mais animado, e as igrejas amavam ele. Mas, pastor Osmar é uma coisa, mas que homem dinâmico, mas que mulherzinha que ele foi arrumar. Mas Deus tem seus planos, que a gente não entende. Osmar foi o meu professor. Osmar foi o meu mentor. Osmar, eu até falei sábado passado que vocês vão ver porque o Delmar prega do jeito que prega. Talvez seja um pouco parecido comigo, porque nós tivemos o mesmo professor, o Osmar Reis. Esse é o Osmar Reis Júnior. Então, queridos, 48 anos de vida em comum. Mas ele começou a declinar com a saúde. E a gente sabia que ele não estava bem. E muitos remédios e tratamentos. Mas no dia que eu cheguei, levei ele para o hospital e disseram, ele vai internar na UTI. Foi um baque para o meu coração. E digo para vocês que essa foi uma das tempestades mais difíceis que eu enfrentei. O meu filho mais velho mora em Goiânia. O meu filho do meio mora em Santo André. Eu moro, para quem ainda se lembra, eu moro no NASP de Engenheiro Coelho. Então, da minha casa para a casa do meu filho do meio, são umas 3 horas e meia, porque tem que atravessar a cidade de São Paulo. E o outro filho mais novo é o Delmar, que vocês sabem que mora na Albânia. Então, eu moro sozinha. Aliás, eu não moro sozinha. Minha casa assim, ó, de anjos, me ajudando e me apoiando. Bom, quando o médico me disse, a senhora é uma mulher forte, se prepare. Aí eu liguei para todos os filhos, todos se movimentaram para ir, enfim. E quando realmente o meu esposo descansou no Senhor, por mais que eu soubesse que ele estava preparado, foi um grande abalo para mim. Eu vivi muito mais ao lado dele, me casei com 20 anos e vivi com ele 48 anos. O dobro, mais que o dobro. Meus filhos vieram, quer dizer, foram. Saiu o primeiro, saiu o segundo. E quando o último saiu, que foi o Delmar, que morava mais longe, foi o que demorou mais, ele me abraçou e disse, mamãe, confia em Deus. E foi embora. Eu fechei a porta da minha casa. Eu entrei. Entrei no meu quarto, olhei a poltrona onde ele sempre sentava para estudar a Bíblia, para ler, para fazer suas meditações. Olhei o lugar que ele ocupava na mesa, as lágrimas caindo. Eu me ajoelhei ao lado da minha cama e eu falei, Senhor, essa é a minha vida agora. Eu estou sozinha. Sozinha. Queridos, não tenha medo quando você tem no barco Jesus de Nazaré. Não é isso, Rafael? Não tenha medo. É como se ele tivesse falado comigo. Você nunca vai estar sozinha, porque eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Confesso para vocês que no início foi muito difícil para mim. Eu falei, eu não vou mais aceitar nenhum convite, eu não quero mais sair por aí. E os meninos me diziam, calma, mãe, é cedo, tenha calma para tomar decisões. E eu falei, não tem graça sem ele. Ele falava uma coisa, eu falava outra, e era muito bacana os nossos programas de família nas igrejas. Mas um dia, olhando o meu WhatsApp, que eu tenho Bíblia no WhatsApp, eu tenho Bíblia no meu iPad, eu tenho o Espírito de Profecia, eu tenho lições, eu tenho todas as meditações. E num dia, mexendo aqui no meu WhatsApp, veio, e eu não sei se eu estava numa meditação, não sei. Eu só sei que foi tão forte o impacto que teve sobre mim. A mensagem que veio
ali na minha timeline que dizia o seguinte, Josué 1:9. Mas eu nunca tinha visto esse texto na forma feminina. Josué 1:9 dizia assim, não tenha medo, não te mandei eu, não tenha medo, nem desanime. Eu vou estar com você, por onde você for. Aquilo me deu um ânimo e eu falei para os meninos, eu vou voltar, atender os convites das igrejas, eu vou. Enquanto eu tiver saúde, Deus tem um ministério para mim. Eu vou completar o ministério do meu esposo, aquilo que ele não conseguiu fazer porque ele descansou. Eu quero dizer a vocês que não importe a tempestade que você está passando ou a que você vai passar, Jesus de Nazaré está no barco. Se eu dissesse a você que quando Jesus está na nossa vida, nós não passamos por tribulações, vocês acreditariam? Não, porque não é verdade, né? O que eu quero dizer a vocês é que Jesus de Nazaré tem absoluto controle da tempestade. Como está a sua casa? Tudo começa em casa. Mas eu moro sozinha, eu também. Mas pelo fato de estar sem o meu esposo e longe dos meus filhos e dos meus netos, eu busco mais conexão com o Senhor. É daqui que eu tiro forças. É dessa conexão com Ele. E muitas vezes é uma questão de hábito. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu dirigindo, e principalmente ali na cidade de São Paulo, e aí abre o semáforo e o pessoal buzina, e é uma coisa tremenda, todo mundo ansioso, irritado, que é o que temos hoje, não é verdade? E depois que eu aprendi que nesse período que o sinal está vermelho, eu posso ficar conversando com o Senhor, levando para Ele minhas ansiedades, mostrando a Ele minhas angústias, agradecendo, porque eu quero dizer a vocês que a gratidão é algo fundamental na vida, não do cristão, na vida das pessoas. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva e quero dizer a vocês que o livro, o texto poderia ter sido a Bíblia, porque é impressionante como eles falam as coisas que estão na Bíblia. E a gratidão, ela tem sido usada pelos profissionais de saúde mental como uma terapia. Então, nós temos que ser gratos. E a Bíblia diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. É fácil? É fácil a gente agradecer quando tudo está bom, né? Quando a gente recebe um filho, a nora, os netinhos, quando a gente sai para passear, então obrigada, Senhor. Ontem no nosso culto pôr do sol, eu agradeço porque eles estão aqui, porque foi uma semana tão maravilhosa. Mas a Bíblia diz em tudo. Vou dizer a vocês, foi difícil, mas hoje eu digo, obrigada, Senhor, porque o meu marido descansou com Jesus Cristo. E bem-aventurados são aos olhos do Senhor a morte dos seus justos. E eu sei que não vai demorar muito. Eu vou reencontrá-lo e nós vamos subir para nunca mais nos separar por toda a eternidade com Jesus Cristo. Queridos, tem um outro texto que eu quero compartilhar e é o último texto dessa manhã. E esse texto, ele serve para os pais, para os filhos, para aqueles que como eu estão sozinhos, para aqueles que são bem ansiosos. Quando eu comecei a estudar esse texto, eu fiquei pensando, isso é quase uma utopia, como podemos fazer assim? Filipenses 4, 4-7. Marque isso na sua Bíblia. Leia periodicamente. É a mensagem de Jesus para nós. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, a vontade de Deus é que nós não sejamos tristes. E sabe onde é o lugar que deve ter mais alegria? Tudo começa em casa. É na nossa casa. Nossa casa deve ser um lugar de refúgio, um lugar de alegria, um lugar de paz. O Espírito de Profecia diz que o nosso lar deve representar o lar celestial. É assim na sua casa? Mas meu marido... E você? Durante muitos anos eu pensei que eu podia mudar o meu marido. Isso é a história de quarta, só estou dando spoiler. E eu não consegui. Até que Deus me mostrou
que eu que precisava mudar. E vou dizer, eu me achava quase perfeita como esposa. E Deus foi me mostrando tudo que precisava acontecer. Então, alegre-se no Senhor. Então, o rosto de um cristão não pode ser triste. Nós temos que ter alegria. Ah, você quer que eu tenha alegria? Estou desempregado, eu estou doente, eu estou, enfim, com a mãe lá no Brasil, que eu não consigo ver há não sei quantos anos. E como é que eu posso ser alegre? É que a nossa alegria não vem das circunstâncias, a nossa alegria vem do Senhor. E a Bíblia reforça, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Quero ver todo mundo saindo sorrindo daqui hoje. Não porque você não tem problemas e eu não tenho problemas, mas porque nós temos um Deus, Jesus de Nazaré, que está segurando o nosso barquinho, que acalma a tempestade pela qual nós estamos passando. Versículo 5 de Filipenses 4 diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Olha só, gente, nada de perder a paciência, né? A amabilidade de vocês deve ser conhecida por todos. De novo eu digo, tudo começa em casa. Porque você ser amável com as pessoas no seu trabalho, com o seu chefe, até com os vizinhos, se não tiver um cachorro latindo muito, a gente até consegue ser. Mas dentro de casa, onde a gente tira as máscaras, muitas vezes não é fácil ser amável. Pois tudo começa em casa. É ali que você deve trazer alegria, é ali que a sua amabilidade deve ser conhecida pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus pais, né? Que às vezes a gente mora com os pais mais velhos, enfim. E eu gosto porque quando eu penso, alegrar-se no Senhor, seja a amabilidade de vocês conhecida de todos, eu falo, ai Senhor, eu sou nordestina, né? Já deu para perceber. Eu tenho um temperamento bem... A minha amabilidade, como é que vai ser conhecida de todos, Senhor? Se às vezes eu fico bem barabinha, sabe como? O texto continua, perto está o Senhor. É o Jesus de Nazaré, acalmando a nossa tempestade. Não sou eu, é Ele. O que eu tenho é pedir, o que eu tenho é abrir meu coração, o que eu tenho é deixar Ele trabalhar na minha vida. Versículo 6, mais difícil ainda, mas não é impossível. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ponto. Uau, uau. Eu fico ansiosa quando vou viajar de avião, principalmente numa distância tão grande. Eu fico ansiosa quando o filho vai viajar e a nora também fico. Mas a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não é maravilhoso isso? Nós temos que aprender. E quando a gente se dirige a Deus, para dizer, Senhor, cuida de todos nós. Senhor, perdão por todas as coisas que eu fiz de errada. Isso é muito generalizado, não acham não? Senhor, estou mal, estou muito triste, estou sozinha, estou deprimida. Senhor, me ajuda a ter alegria. Eu não sei com vocês, mas cada vez que eu preciso de algo, o Senhor me mostra um pássaro, um céu azul. Vocês não vão acreditar, mas eu já vi céu azul no meio de uma tempestade e eu ia voar. Eu falei, Senhor, por favor, me mostra que Tu estás comigo. É lá uma pequena nesga de céu azul. Subi sem medo no avião. Não estou sozinha. E o versículo 7 é o mais interessante, o mais especial. À medida que você alegrar-se no Senhor, alegre-se com o Senhor da sua salvação. Alegre-se com Ele, com a graça que Deus lhe concede, com a misericórdia que Ele tem por nós. Não pelas circunstâncias ruins da vida. E muitas vezes nós focamos no negativo e esquecemos tantas bênçãos, tantas coisas boas que Deus nos concede. Às vezes no consultório eu digo, olha, exercício de gratidão, 3 coisas por dia para você agradecer. E a pessoa volta e fala, não achei nada. Eu falei, como é que é? Não, minha vida está cheia de problema. Eu falei, acordou com vida, é um motivo de gratidão. Está enxergando. Quantas pessoas não enxergam? Tem dificuldades. É motivo de gratidão. Pode se alimentar, tem o que comer. Há muitos que não têm o que comer. Tem uma caminha para dormir. No caso de vocês, bem gostosa, que as camas aqui são deliciosas. Então, há muito para agradecer, mas muitas vezes a gente não agradece porque a gente não foca naquilo que a gente recebe. E também quero dizer a vocês que no versículo 7 Deus diz, olha, apesar de toda a tempestade, de todas as dificuldades, não andem ansiosos,
perto está o Senhor de vocês, acreditem nisso. E tudo vai dar certo. E finalmente, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Não temos por que andar ansiosos, porque a paz que nós temos não é uma paz humana, é a paz de Deus, e ela excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? É a paz no meio da tempestade, é essa paz que só Deus pode dar. Queridos, mas tudo começa em casa, é ali, onde os princípios são ensinados e o céu toca a terra. Na sua casa, Deus quer tocar você. Deus quer fazer da sua casa um lugar especial aonde Ele possa habitar. Não importa se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você mora sozinho, não importa. O que importa é que Deus, nessa manhã, Ele está perguntando como está a sua casa. Abra o seu coração. Permita que o céu toque a terra na sua casa. Ou será que o mundo está ocupando este lugar sagrado, que é a sua casa? Se você deseja seguir os conselhos divinos, se você deseja que a sua casa realmente, as coisas positivas possam começar ali para abençoar sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, a sua igreja, porque se os lares forem fortes, a nossa igreja será forte. Mas lares com problemas, nós teremos igrejas com problemas. Mas se você deseja que Deus faça isso por você e que realmente o céu toque a terra, porque os princípios de Deus você vai colocar em prática na sua vida com a ajuda dEle, lembrando-se que independe da tempestade, Jesus de Nazaré vai estar segurando o barquinho e você não precisa ter medo, você não precisa temer, porque Ele vai lhe socorrer. Se você deseja isso para a sua vida, fique de pé e eu quero orar com você nessa manhã. Querido Pai, que maravilhoso é sabermos, Senhor, que temos um Deus que se preocupa conosco. Obrigada, Senhor, porque Tu tens nos abençoado como ser humano, como cristãos, como profissionais, como pais, como filhos, e mesmo quando estamos sozinhos. Querido Pai, queremos entregar o nosso coração mais uma vez a Ti, para que Tu possas fazer morada nele. Senhor, abençoa cada lar aqui representado, que possam ser luzes, Senhor, iluminando essa terra escura, que possam ser a representação do lar celestial nessa terra. Abençoa os pais que têm crianças pequenas, que eles possam entender a sua responsabilidade e fazer uma conexão para sempre dos seus filhos com Jesus Cristo. Abençoa também aqueles que são sozinhos, abençoa aqueles que já têm filhos adultos, filhos que talvez se distanciaram de Cristo, mas nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo não vai permitir que nenhum de nós se perca. Então trabalha em nosso coração, ajuda-nos a fazermos a Tua vontade, dirige a nossa vida e leva-nos em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém.